Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, nesta edição especialíssima de uma quinta-feira, programa de 1 hora, para discutirmos a crise nacional com grandes intelectuais e pessoas que exercem o poder no Brasil, com o presidente do Tribunal de Justiça, do maior tribunal do mundo. Agora estamos com o desembargador Sábato, um especialista no direito brasileiro e no direito comunitário. E diversas vezes esteve na Europa, no Tribunal Europeu da Comunidade. Dr. Paulo Cremonese, professor de Direito, especializado na área de seguro, de transportes. E no primeiro bloco nós tivemos uma discussão interessante sobre o ativismo judicial, mostrando o desembargador Paulo Dias que muitas vezes o judiciário procura preencher vácuos do legislativo. Dr. Eduardo, entendendo que as Forças Armadas teriam que ter uma preocupação muito grande no que concerne a uma infiltração de poderes de esquerda, a volta para o passado e até a do Islã, e o desembargador Leveda analisando que nós estamos realmente num momento de crise. Mas houve um elemento comum nas três manifestações, é de que esta corrupção endêmica que tivemos nos poderes, de certa forma, criou a intranquilidade e essa insegurança geral, não só na relação entre os poderes, mas do povo em relação aos poderes, fazendo com que haja até um nível de certa desesperança. Dentro desta linha é que o presidente Dilma, eu venho a colocar uma questão que me parece relevante. Apenas tangenciamos no primeiro bloco. É evidente que há uma necessidade de mudança do sistema político. Nós estamos com um presidencialismo no Brasil que desde 1889, tivemos até 1930 uma crise que era debelada por São Paulo e Minas escolherem, sem necessidade de eleição, o presidente. A eleição era apenas um gesto que se fazia. Basta dizer que os cabos regionais, os coronéis, já entregavam para todo eleitor, conta-se até o episódio de se entregar para um determinado eleitor a linha, presidente, governador, vereador, deputado, etc., presidente de Câmara. E o cidadão recebia um eleitor desses coronéis do interior, perguntou, mas eu queria saber em quem eu vou votar. E o coronel disse, não, mas o voto é secreto. E eles não sabiam. Depois de 30 a 45, uma ditadura, de 45 a 64, um regime democrático, a Constituição de 46, depois um novo sistema, uma Constituição de 88, 4 presidentes eleitos e 2 afastados. Então precisamos de uma reforma política. Como se houver a possibilidade de uma reforma política ainda nesse governo, em que o Congresso está coado com uma série de denúncias e investigações dos seus participantes? Essa reforma política seria emergencial, né? Isso, até um consenso quanto a isso, penso eu. Mas talvez não tenhamos condições internas dentro da Câmara, do Senado, e até uma diretriz que venha do Executivo para que ela possa se concretizar. Eu acho que talvez nós tenhamos que aguardar um novo Congresso, uma próxima eleição, uma nova formação na Câmara, no Senado, porque eu acho até que uma reforma política ela vem mais de fora para dentro do Congresso. Ela seria uma exigência da sociedade. Eu não acho que a sociedade tem agora, nesse momento, uma confiança na classe política que permita que nós tenhamos uma reforma política que tenha legitimidade, que ela possa, eventualmente, trazer aqueles frutos, aqueles resultados que se espera. E acho que até as condições internas que nós temos hoje no Parlamento impedem que a gente tenha realmente uma depuração que leve a construirmos dentro da Constituição um momento diferente, um quadro diferente, que nós possamos avançar. Eu fico, assim, nesse momento, entendendo que nós temos que fazer essa transição, Acho importante que nós tenhamos a transição e tenhamos as instituições funcionando regularmente. Acho que esse é um papel fundamental. Não podemos perder a esperança, e esperança não quer dizer que temos que ficar esperando alguma coisa, mas eu acho que nós temos que, cada um na sua função, cada um dentro da sua missão, dentro da sua
a sua posição social na sociedade, né, em qualquer área privada ou pública, nós temos que fazer o nosso trabalho. Temos que trabalhar, arregaçar as mangas, procurar, de alguma maneira, darmos uma contribuição para o país estar funcionando, né, e as instituições se manterem rígidas, e aguardarmos para que a gente possa agora, né, temos uma eleição em 2018, em que, tanto no Executivo como no Legislativo, nós tenhamos uma perspectiva, pelo menos, de renovação, e se não houver essa renovação, pelo menos que nós tenhamos pessoas que venham, de alguma maneira, para preencher hoje o vácuo de confiança que existe, né, no meio social, e que a gente possa, de alguma maneira, né, fazer com que o país, né, cresça novamente e que principalmente traga para a sociedade, traga para o nosso povo um momento de uma esperança, né, em que nós tenhamos, além de uma estabilidade, né, uma perspectiva de evoluirmos. Nós precisamos evoluir muito, né, politicamente. Aliás, essa colocação do desembargador Sábato, apresentada pelo desembargador Dimas, é interessante porque nós realmente temos um Congresso absolutamente, digamos, acuado e, por outro lado, uma reforma política seria necessária, mas não estamos vendo. É interessante, eu vou colocar uma posição que o presidente Michel Temer e eu defendemos no passado, embora os jornais não tenham percebido a extensão da proposta. Quando nós falamos em distritão, que para São Paulo tem 70 deputados federais, seriam eleitos 70 mais votados. Diziam, não, isso não fortalece os partidos políticos. Na proposta nossa, quer dizer, apresentada pelo presidente Temer, quando era vice-presidente, e por mim, digamos, não diria melhorada, mas pelo menos garantindo a preservação de partidos, eu colocava o seguinte, o distritão, mas com fidelidade partidária. O que vale dizer, seriam eleitos 70 de São Paulo mais votados. Agora, quem fosse mais votado não poderia sair do partido. Se saísse do partido, ele não poderia ir para nenhum outro partido enquanto exercesse o mandato. De tal forma que ele perderia uma eleição se tivesse que concorrer. Então, todos fariam a sua carreira dentro do próprio partido. Fortaleceríamos os partidos de um lado e a vontade popular para não ter os puxadores de votos e que tem um número e muitos candidatos bem votados não são eleitos e entram candidatos que são levados por puxadores de votos. Como é que vê essa proposta ou alguma outra proposta que possa apresentar, desembargador Sábato? Bom, eu saio um pouco da técnica, que foi muito bem explicada por você, Ives, me permitindo a liberdade de chamá-lo de Ives. Isso. E de que o meu amigo Paulo Dimas, presidente do tribunal, também falou com muita propriedade. Eu diria que nós precisamos, neste momento, descobrirmos técnicas para poder fazer com que as coisas melhorem em termos sistemáticos, em termos de sistema, não é? Mas, antes de tudo, eu acho que hoje o brasileiro precisa mesmo de uma interiorização, uma forma de se conscientizar de como deve agir. Então, é uma reforma íntima, eu diria, não é? Eu não estou mais, então, falando tecnicamente, em termos de judiciário, em termos de direito, nada. Eu estou dizendo o que o brasileiro precisa fazer. O nosso colega Levada disse o seguinte aqui, que existiria uma endemia, não é isso? Isso. Endemia, não é? Endemia. Eu colocaria uma coisa antes. O que existe são maus costumes embrionários que geraram uma corrupção endêmica no país já há muito tempo. E começa nas coisas menores, não é? Furou uma fila. Isso já não é honesto, não é? O neto que pega o carro do avô e coloca lá o símbolo aquela placa, né, como é que é o nome? A placa de só pode idoso, né? Idoso usar para poder ocupar aquela vaga que seria de um idoso. Aquele que aí já começa a coisa a ficar pior, né? Fala assim, é a lei de Gerson, coitado do jogador, ele não tem culpa nenhuma.
mas em tudo o brasileiro pensa nisso. Todos nós, eu estou pondo a culpa em mim também. Muitas vezes ele quer ter uma vantagem, eu preciso andar um pouco mais depressa, então vai fazer algum truque para poder sair daquele lugar em que ele está, passar na frente dos demais. Ou seja, procurar uma vantagem. Não é? E o Estado sabe disso. Então, o Estado, o que ele faz? Ele sobrecarrega este indivíduo no imposto, por exemplo. Esse indivíduo que tem um imposto alto para poder comprar ou vender uma casa, ele vai declarar que a casa vale menos. Quantas pessoas fizeram isso? Eu vi na minha carreira inteira todo mundo dizendo que, olha, eu comprei e vendi por um preço menor para pagar menos imposto em transmissão. Antigamente chamava CISA. Bom, muito bem. Então, todos aí estão formados nesta má formação, nesse mau costume embrionário, para poder chegar, então, que é imoral, para poder chegar a uma corrupção endêmica. E como que se passa a corrupção endêmica? Passa-se da seguinte forma: olha, hoje eu fiz isso porque eu esperava aquilo. Amanhã eu vou fazer um pouco mais, vou ganhar um pouco mais. Até que chega no ponto em que faz a troca. Quando ele faz a troca, aí ele é corrupto. Porque enquanto ele espera uma vantagem, ele foi imoral. Quando ele faz a troca, ou seja, ele troca, como praticamente hoje todo o Congresso, uma eleição em troca de um determinado favor na administração pública, ele é corrupto. O crime de corrupção passiva, ele requer esses dois elementos. Primeiro, a corrupção, a vantagem em dinheiro, em imóveis ou em qualquer outro bem. Até aí houve só uma imoralidade. A lei é lei número, acho que o senhor lembra melhor do que eu, acho que você lembra melhor, lei 8.429, o que houve as modificações em 2005 e em 2014. Ela diz com toda clareza em todos os seus incisos do artigo 9º, para caracterizar o que é o crime de corrupção passiva, exigindo essas duas figuras. Primeiro, o recebimento de vantagem. Receberam? Parece que todos receberam. Ao que eu vejo por aí, não olhei nos autos. Antigamente se falava que não está nos autos não está no mundo. Hoje eu vejo que está no mundo e não está nos autos. Mas parece que realmente houve corrupção, houve recebimento de vantagem. Agora, houve troca? Provavelmente houve, no caso que se está julgando hoje do presidente Temer. Não sei se houve, eu estou arriscando dizer que houve, mas não há prova. Não há prova. Então eu pergunto hoje, como é que vamos fazer? Nós estamos aqui discutindo isso. Como é que o país está, como disse o Paulo Dimos aqui, estamos numa situação difícil, numa situação que nós precisamos renovar todo esse Congresso, todo o Parlamento, toda a classe política, para poder saber que caminho nós vamos tomar. Primeiro, uma reforma interna, para poder fazer com que tudo seja feito de acordo com a mais pura honestidade. Depois, como é que nós vamos prosseguir em tudo isso? Agora, nesse determinado momento, o povo pergunta aí pelas ruas, Temer fora ou Temer dentro? Se o Temer praticou até agora uma imoralidade, é melhor que fique dentro, enquanto não pratique realmente o crime. Porque se ele sai, aí no lugar de um só, entra todo o parlamento, então o crime vai ficar pior. Isso é para consertar o Brasil. Hoje o conserto do Brasil não está nas artes jurídicas, está na contabilidade. O Brasil precisa retomar a credibilidade e primeiro a dignidade, depois retoma a credibilidade para poder acertar as suas contas, porque está em estado falimentar, quase em estado falimentar. Então, seria essa mais ou menos a linha que eu diria para poder melhorar. Excelente. E o que nós estamos vendo é uma condução de pensamento para mostrar que, apesar da crise em que nós vivemos, enquanto não houver provas materiais, porque esse princípio de que, na dúvida, como diz o Ministério Público, é pro societate e não pro réu,
que muda completamente e traz uma insegurança jurídica muito grande, é preferível que continuemos com as reformas, com esta solução, do que levar o país a uma crise ainda maior. Agora, próximas eleições serão definitivas, como diz o desembargador Paulo Dimas. O eleitorado brasileiro tem que aprender a votar no melhor candidato à presidência e votar dos melhores deputados, dos melhores senadores. Porque, no fundo, isso que está aí, em grande parte, é porque os eleitores levaram. E eu quero ouvir agora sobre esse tema que tocou tanto o desembargador Paulo Dimas quanto o desembargador Sábato, do meu caro amigo Paulo Cremonesi, especialista em seguro e transportes, o que ele pensa a respeito do presidente Temer, na medida em que nós estamos discutindo nesse programa a crise brasileira. Doutor Ives, ilustre presidente, querido doutor Sábato, telespectador da Rede Vida, eu tenho uma ideia muito clara. Eu entendo que o presidente Temer tem que cumprir o seu mandato. É importantíssimo isso. Talvez por ser um advogado enfronhado no mercado segurador, que trabalha para as seguradoras no mundo corporativo, eu tenho uma visão um pouco mais pragmática. Não estou a dizer que o pragmatismo ou que a ordem econômica ambos se sobreponham à ordem moral. Não é isso. Mas no presente momento não existe nada concreto, tudo é muito esfumaçado, tudo parece mais arquitetado para prejudicar a imagem do presidente Michel Temer, de quem não sou mais admirador. Fui no passado como aluno de Direito, porque o livro dele, depois do livro do senhor de Direito Constitucional, é o melhor que eu já li, é um livro muito bom, mas eu fiquei muito triste com a adesão... Isso é corrupção sentimental. Não, isso corrupção afetiva. É homenagem justa. Mas eu fiquei muito triste com a adesão do Michel Temer, que foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, um excelente secretário, ao governo Dilma, à união com o PT. Eu não tenho essa visão tão pragmática assim no que diz respeito à política, mas no que tange à economia. E a bem da verdade é que, a partir do momento em que ele assumiu, em poucos meses ele fez mais do que os seus antecessores. Nós não podemos esquecer que a crise, não a moral, que é muito mais complexa, é muito mais difícil de ser tratada e infelizmente não temos tempo hábil para falar disso. Mas a crise econômica que o país vive hoje foi cevada nos governos anteriores, nos 2 governos de Lula e no governo e meio da presidente Dilma. Então é importantíssimo ter em mente que o presidente Temer está no rumo certo. A reforma trabalhista, que poderia ter sido até mais ousada, já foi uma grande vitória. A reforma da Previdência é imprescindível para o bem do país. Não é o momento de se colocar a ideologia à frente, até porque a ideologia cega, à frente da razão. É importantíssimo levar adiante esse projeto de reformas. Mais à frente, a reforma tributária. Mais à frente, a reforma política. Por isso, a manutenção do governo do presidente Temer, salvo, como foi bem destacado aqui pelo desembargador Sábato, se aparecer realmente uma prova concreta de crime, algo que torne insuportável, e não é uma insuportabilidade apenas do ponto de vista político ou apenas do ponto de vista da popularidade, mas algo realmente concreto e bombástico, o presidente Temer tem que continuar porque é o melhor para o país. O mercado já dá sinais de aprovação, a economia mostra, ainda que timidamente, uma certa melhora, então não se pode cortar esse projeto apenas e tão somente por caprichos políticos e ideológicos. E terminando, dada a exiguidade do tempo, aproveitando também o que foi falado, eu acredito e acho necessária a reforma política. E eu aposto muito no parlamentarismo monárquico. Não há tempo para falar sobre isso, mas o parlamentarismo com a monarquia quer me parecer a melhor saída para o país, porque há na figura do rei o comprometimento com o Estado, né? Há na figura do rei esse sentimento de defesa da nacionalidade. O compromisso do rei é com o futuro, não é com a próxima eleição. Então, é algo que o telespectador deveria pensar, porque há um certo estereótipo negativo em torno da monarquia, mas o Brasil foi o único país com um reino nas Américas e, enquanto foi um reino, ele foi muito bem sucedido.
Muito obrigado, doutor Ives. Nós estamos chegando ao fim do programa. Interessante notar que nos nossos períodos, desde a independência, o período em que tivemos maior estabilidade foram os 42 anos do sistema parlamentar de governo na época da monarquia, de 1887 a 1889. Jamais nós tivemos no presidencialismo e na República um período tão estável. O mais perto nem foi tão democrático, que foi o que foi de 89 até 1930, que deu 41 anos. Depois tivemos apenas 18 anos de 46 a 64, e nós estamos com um novo sistema apenas há 32 anos. Então, há uma razão. E o parlamentarismo, efetivamente, eu sou parlamentarista, tenho defendido, fui presidente de um partido parlamentarista de 1962, quando ninguém era nascido, até 1964, do Partido Libertador, do Raul Pila, Paulo Brossard, Jafar Marinho, Mendes Sá. E eu estou convencido que a solução das 20 maiores democracias do mundo, 19 são parlamentaristas, só os Estados Unidos é presidencialista. Mas só para concluir, eu gostaria que cada um dos nossos convidados teriam 30 segundos, segundo os meus amigos de trás da Câmara, para fazerem as suas despedidas. Professor, dizer que é uma honra, um grande prazer estar aqui. E acho que podemos até concluir dizendo que nós temos que pensar hoje, nesse momento, mais nas instituições do que nas pessoas. Preservar as instituições para elas que funcionem normalmente e as pessoas, né, que ocasionalmente estão no poder, né, fazer com que elas consigam cumprir nesse momento a sua missão para que nós façamos uma passagem para o Brasil melhor. Muito obrigado por estar aqui. Lhe agradeço muito, desembargador, meu amigo Sábato. Isso, eu fico muito 30 honrado. segundos. Isso, eu fico muito honrado de estar aqui a seu convite novamente. E reitero, o que nós precisamos é de uma reforma íntima em cada um de nós para escolher os homens que vão dirigir uma sociedade com dignidade. Meu caríssimo Paulo Cremonese. Também agradeço ao senhor, agradeço ao desembargador Sábato. É uma honra dividir a mesa com o presidente do TJ. Aliás, o senhor me permite isso, já não é a primeira vez, eu estou me tornando especialista nisso, né? Houve com o presidente Naline também, para falarmos dos 5 anos do pontificado do Papa Bento XVI. E termino deixando uma mensagem positiva, de convicção. Nenhum outro país do mundo conseguiria suportar tudo que o Brasil suportou recentemente e ainda suporta. Então isso é muito importante para que o telespectador se sinta gratificado e que, apesar dos problemas endêmicos, o Brasil é um grande país. Nem a dúvida. E eu encerro agradecendo muito a participação de todos, principalmente conhecendo os trabalhos e a carga de trabalho que tem o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o maior tribunal do mundo, de ter estado aqui conosco todo esse tempo. Agradeço a atenção dos telespectadores e quero dizer o seguinte: eu, pessoalmente, companheiro e amigo do presidente Michel Temer há 40 anos, muitas conferências, confrade em 2 academias, eu entendo que ele está fazendo o maior esforço possível para acertar. Como não é candidato à reeleição e pretende, por essa razão, ele me disse, Ives, eu posso ser o mais impopular, mas eu quero fazer as reformas necessárias para que o futuro presidente da República possa encontrar o país preparado para sair. Eu sou daqueles também, até prova em contrário, como disse o Sábato, acredito no presidente Temer e tenho esperança que ele consiga levar as reformas para frente. Agradeço mais uma vez a presença dos meus queridos amigos e senhores telespectadores. Espero no meu programa de domingo, que é sempre às 9h da noite na nossa televisão. E muito obrigado ao excelente convívio que tivemos nessas conversas aqui durante este programa da Anatomia do Poder especial. Muito obrigado e até domingo.